Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos dias. Gente, mais uma vez, né? Bom dia, bem-vindos aí à aula de espanhol. Mais uma vez, para entrar na sala é preciso colocar o nome, tá certo? Por exemplo, aparece aqui Mundo de Diversões da Lelê. No caso, é Letícia Adorno, correto, Leti? Deixa eu alterar aqui, porque eu preciso para poder contabilizar a frequência de vocês, tá? Deixa eu alterar aqui o nome. Letícia. Tudo bem com vocês? Hoje, como eu informei lá no roteiro, nós iremos falar um pouquinho sobre os pronomes possessivos em língua espanhola, tá certo? Então, mais uma vez, bem-vindos, parabéns pela pontualidade. Como nós de espanhol, nós não temos ainda o livro de espanhol, então, se você quiser em algum momento fazer algumas anotações no caderno, é bem-vindo, né, essa atitude. Mas não se preocupem, porque o material utilizado nessa aula eu vou disponibilizar em PDF lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Bem, eu lembro que na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre um assunto muito importante, os artigos indefinidos em língua espanhola. Eu percebi ali, né, percebi aqui que algumas pessoas estão com a câmera desativada, tá? Então, quem está com a câmera desativada, ativar, por favor. Mais colegas de vocês estão entrando na sala agora. Ok. Bom dia para quem está ingressando na sala agora. Então, hoje nós vamos falar dos pronomes possessivos, mas nós também podemos retomar alguns pontos do assunto que nós vimos na aula passada, que são os artigos indefinidos. Alguém lembra quais são os artigos indefinidos em língua espanhola e quer compartilhar com os colegas? É até bom para quem não estava presente na aula passada. E aí, quem pode falar para a gente quais são os artigos indefinidos? Pronto, nossas colegas Emily e Taíli levantaram. Eu vou liberar aqui o de Thay, que ela levantou primeiro, e logo em seguida da nossa colega Emily. Consegue falar, Thay? Tá. Os artigos indefinidos são uno, una, unos e unas. Isso, muito bem, muito bem. Obrigada pela participação, Thay. Agora, para nossa colega Emily, eu vou fazer uma pergunta. Consegue ativar, Emily? Consigo. Pronto, muito bem. Tudo bem? Uhum. Emily, eu sei que você reagiu para responder a primeira pergunta, né? Quais são os artigos indefinidos? Sim. Nossa colega Thay já falou quais são os artigos indefinidos. Aí eu queria saber, você sabe dizer para a gente qual a diferença entre artigos definidos e artigos indefinidos? Os artigos definidos não é para especificar, é para generalizar. E o definido como diz, é definir, é especificar tal coisa. Muito bem, perfeito, Emily, muito bem, tá? Obrigada pela participação, corretíssima a resposta. Então, a partir das contribuições das nossas duas colegas, Taíli e Emily, a gente consegue perceber aí, né, as diferenças entre os dois e também quais são os artigos indefinidos, tá certo? Mas só para a nível de revisão geral, eu vou disponibilizar aqui, compartilhar o que nós vimos na aula passada. Claro que não todos os pontos, né? Porque o foco hoje está nos pronomes possessivos.
mas a gente pode usar a aula também para revisar esse conteúdo. Então, como bem disse a nossa colega Thaíli, deixa eu minimizar aqui, só um momento. Pronto. Então, como bem disse a nossa colega Thaíli, quando nós falamos de artigos indefinidos em língua espanhola, nós temos una, unos e unas. E como Emily bem colocou, a diferença de uso entre artigos definidos, artigos indefinidos, está aí na nossa intenção, né? Se nós temos a intenção de definir, de deixar claro, de expressar qual é o substantivo, de não ocultar, né, de não indefinir, de não generalizar, a gente utiliza aí os artigos definidos, que em língua espanhola nós temos el, la, los e las. El é artigo masculino singular, la é o artigo feminino singular, los é o plural de ele, né, então é masculino plural, e las é o plural de lá, então é feminino plural, tá? Só para a gente retomar o que nós já vimos aí. Os artigos indefinidos, una, unos e unas, tá certo? E isso para a gente é tranquilo, porque nós também temos artigos em língua portuguesa, né? O, a, os e as, uma, uns e umas. São os artigos aí da língua portuguesa. Então, não é algo que foge do nosso cotidiano, das regras da nossa língua materna, que é a língua portuguesa, tá? Na aula passada, nós também vimos alguns exemplos, né? Una baleena, um cangrejo. Então, percebam que aqui está no singular, feminino, e os artigos, eles são variáveis, né? Ou seja, eles vão concordar aí com o substantivo em gênero e número. Baleia é um substantivo feminino, está no singular. Se eu vou usar um artigo indefinido, o artigo que cabe aí é una, né? Então, caranguejo é masculino, está no singular. Então, um cangrejo, vale? Se eu tenho um substantivo feminino no plural, para usar artigo indefinido, eu vou dizer unas. Se eu tenho um substantivo masculino e é no plural, unos, tá bom? Só para a gente revisar aí de forma geral. Só um momento que travou um pouquinho aqui. Aí a gente viu também esse resumo dos artigos em língua espanhola, os definidos, os indefinidos. Vimos um pouquinho também sobre o que são contrações, né? Então, na língua espanhola, nós temos aí essa possibilidade de, em determinados casos juntarmos artigos com preposições. Nós vimos também que nem todas as preposições, nem todos os artigos vão se juntar com preposição, né? Então, na verdade, somente um artigo, que é o artigo definido masculino singular, ou seja, ele, que vai ter essa contração com a preposição de e com a preposição a. Então, a gente não vai juntar com todos os artigos, não. Só com com ele, que é o artigo, e as preposições a e de. Então, a mais ele vai ficar al. Então, quando a gente encontrar essa palavrinha aqui, significa que ocorreu a contração da preposição a mais o artigo ele. E quando a gente encontrar essa palavrinha aqui, dele, significa que houve a contração da preposição de mais o artigo ele, tá? Então, só para a gente se familiarizar um pouquinho. Vimos também um exemplo, né? Enviamos tu foto del antes e después, ou seja, de antes e de depois, tá certo? Pronto. Então, para revisarmos os artigos indefinidos, acredito que nós já demos conta aí. Se alguém não estava na aula passada, é só me pedir o link da aula passada para ver a aula na íntegra, tá certo? Mas até aqui, eu lembro que a gente não teve tempo assim de oportunizar que todos falassem, que todos tirassem suas dúvidas com relação ao uso dos artigos indefinidos. Então, se há algum aluno que quer aí expressar suas dúvidas, né? Este é o momento. Alguém que queira falar algum ponto que não entendeu na aula passada, ou então você que na sua casa, depois da aula, fez uma busca na internet ou em livros, né, que queira compartilhar alguma informação nova com os colegas, este é o momento. Então, alguém quer falar com os colegas, fazer uma síntese, ou então dizer alguma dúvida que teve durante a explicação da aula passada? Quem tem dúvidas ainda com relação ao uso de artigos definidos, artigos indefinidos, podem falar, não precisa ficar com vergonha, tá certo? Alguém quer falar? Não? Tudo tranquilo? Pronto.
Tá certo. Então, que bom que todos estão entendendo, né? Eu acredito que vocês não estão com dúvidas. Caso contrário, falaria. Então, nós vamos agora iniciar o conteúdo programado para a aula de hoje, como eu disse, pronomes possessivos. Antes disso, eu quero chamar a atenção das pessoas que estão com os vídeos desativados, tá? É importante que os vídeos sejam ativados para contabilizarmos a frequência, tá certo? Salvo apenas as pessoas que já comunicaram para a coordenação que estão com algum problema na câmera. Fora isso, eu preciso que as pessoas ativem o vídeo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em pronomes possessivos, qual é a primeira ideia que vem à mente de vocês quando vocês escutam pronomes possessivos, que nós temos também em língua portuguesa? E aí, quem quer participar? Pronto, nossa colega Emily pediu para falar. Vamos ouvi-la. Sim, Emily, pode falar. Seu som não A gente tá vai falar saindo. de posse. Começou a sair agora. Tipo, hã? O som começou a sair agora, não estava saindo. Pode falar. Ah, tá. Pelo que entendo de pronomes possessivos, é que é um verbo ou um substantivo que representa o que a gente possui. Tipo, mi nombre es Emily. Mi nombres, mi é um pronome possessivo. É o que eu possuo, meu nome. Tá Isso, correto? muito bem, Emily, tá? Muito bem. Só uma observação. Eu percebi que na sua fala você já demonstrou que você buscou algumas informações sobre os pronomes possessivos. Muito bem, parabéns. A gente só precisa entender uma coisa. Verbo é uma classe, pronome, classe gramatical. Pronome é outra classe, tá? Aí eu percebi que você, na sua fala você falou assim, é verbo ou substantivo, não foi isso? Que acompanha. Foi. Mas você deu um exemplo certíssimo. Me realmente é pronome possessivo. Muito bem, gostei muito da sua participação, tá? Só um ponto. Verbo é uma classe gramatical, pronome é outra classe gramatical. Substantivo também, tá certo? Mas muito obrigada pela sua participação, gostei. E aí, quem mais? Alguém mais buscou informações sobre os pronomes possessivos? Queira falar, compartilhar o que encontrou? Deixa eu verificar aqui. Ninguém? Certo. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Vou compartilhar aqui o material para vocês. Como nós já temos um número bom de pessoas, e na nossa primeira aula a gente sempre precisa fazer uma oração, né? Vamos, antes de eu iniciar a explicação do conteúdo, vamos fazer uma oração de agradecimento, né? Para isso, eu peço que você que está aí na sua casa se ligue com o Senhor. Vamos agradecê-lo por mais essa oportunidade, né? Então, Senhor meu Deus, neste dia que se inicia com esta aula, Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade. Que o Senhor esteja na direção de todas as aulas deste dia, de todo o nosso dia. Que o Senhor abra as nossas mentes, né? Que nós possamos interagir da melhor forma possível. Que o Senhor esteja nessa direção, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Tá? Para vocês aí, eu deixei 1 Crônicas lá no grupo, 29:13, que nos diz: agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, tá? Então, que possamos sempre dar graças ao Senhor e louvar ao nome glorioso dele, tá certo? Então, vamos lá. A partir da participação de Emily, vocês já sabem que me é pronome possessivo. Muito bem. Agora, vamos ver o conceito, né? Pelo que vocês perceberam aqui no título, a gente tem pronomes possessivos átonos e possessivos tônicos, tá certo? A partir da aula de hoje, nós vamos saber as diferenças dessas duas classificações. Quando é que um pronome é possessivo átono e quando é um pronome possessivo tônico. Bem, vamos iniciar pelo conceito de possessivos átonos, né? A primeira observação que eu peço para que vocês façam aí é com relação à escrita, né? Em espanhol, como eu já disse em outros momentos, nós não temos o dígrafo 2 S, tá? Então, em língua portuguesa, nós colocamos aí possessivos com 2 S, né? Porque quando o S está entre vogais e tem esse som, nós dobramos, né? Possessivos. Então, ficaria em português 2 S. Em língua espanhola, nós não vamos colocar possessivos com 2 S, tá? Porque não existe 2 S em língua espanhola. Então, quando a gente fala em possessivos átonos, o conceito
dessa classe gramatical, dessa classificação, nos diz que os possessivos átonos, como expressa o próprio nome, indicam a possessão de algo, es decir, se utilizan para indicar a qué o a quién algo ou alguém pertenece, ¿vale? Então, como eu lembro que Emily falou nessa ideia de posse, muito bem. Então, os possessivos, gente, eles vão indicar a posse de algo, tá? Então, eles são utilizados para fazer essa indicação, se uma pessoa ou se algo tem essa ideia de pertencimento, tá certo? E nós estamos falando dos átomos. Uma observação importante: los posesivos átomos siempre acompañan sustantivos con los que concuerdan en género, ou seja, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Como assim, Pro? Os átomos, os possessivos átomos, sempre vão acompanhar substantivos. Pro, mas nós não estudamos ainda substantivos em língua espanhola. Não precisam se preocupar. Eu sei que vocês estudaram substantivos em língua portuguesa, tá? Então, o entendimento que vocês têm de substantivos em língua portuguesa, vocês podem também trazer para a língua espanhola, tá certo? Lembrem-se que língua espanhola e língua portuguesa são originárias do mesmo idioma. Ambas são do latim, né? São variações aí do latim. Tem essa origem no latim. Então, elas têm aí esses pontos de semelhanças. Claro que não são idênticas, cada língua tem a sua particularidade. Mas quando a gente fala em substantivos, tanto em língua espanhola quanto em língua portuguesa, substantivo é a classe gramatical responsável aí por dar nomes, né, aos seres, às coisas, aos sentimentos. Então, o entendimento que vocês têm de substantivos em língua portuguesa, vocês podem trazer para vocês saberem o que são substantivos em língua espanhola. Então, mesa é substantivo em língua portuguesa e em língua espanhola, né? Jaqueline, Emily, Cauã, Lucas, são nomes próprios e são o quê? Substantivos em língua portuguesa. Em espanhol, a mesma coisa. Então, apesar de nós não termos estudado substantivos em língua espanhola, quando a gente fala que os possessivos átomos sempre vão acompanhar substantivos, não é complicado para que a gente entenda, porque a gente já tem esse conhecimento de substantivos na nossa língua materna, tá certo? Então, eles sempre vão acompanhar substantivo e eles sempre vão concordar em gênero e em número com esses substantivos. Então, se o substantivo está no masculino plural, o pronome possessivo átomo vai ter essa variação. Então, ele é uma classe variável, tá certo? Ele vai concordar com esse substantivo. Então, aqui a gente tem agora a tabela de quais são os possessivos átomos. Não se esqueçam, tá? Que nós temos duas classificações. Então, os possessivos átomos, nessa tabela, que vai facilitar o estudo de vocês, quando eu disponibilizar lá no grupo, nós temos aqui a classificação. Nós temos aqui uma coisa que nós também já estudamos, né? Que são os pronomes pessoais em língua espanhola, pronomes pessoais do caso reto. Então, é uma coisa que vocês já sabem. E nós temos aqui a organização dos pronomes átomos. Percebam que, a depender do pronome pessoal, o possessivo vai mudar, tá certo? Então, se em algum momento não aparece lá o pronome pessoal, mas você visualiza o pronome possessivo átomo, você consegue identificar a que pessoa está se referindo, tá? Então, eu vou utilizar me. Me foi o pronome que Emily demonstrou no seu exemplo, né? Ela falou me como pronome possessivo. Uma observação, é o me, gente, sem acento, tá? Em determinados momentos, vocês podem ver aí o me com acento agudo no i, tá certo? Aquele me não é pronome possessivo átomo, tá? Ele é um pronome pessoal, mas não é do caso reto. Mas isso a gente vai estudar futuramente. Mas pronome possessivo, átomo, para eu, que é do singular, primeira pessoa do singular, é o me sem acento. Então, muito cuidado na hora que vocês estiverem escrevendo, né? Se em algum momento nas avaliações eu solicitar que vocês criem alguns exemplos com o uso desse pronome possessivo e você coloca lá o me com acento, essa questão vai estar errada, porque o pronome possessivo átomo me não tem acento, tá certo?
Só uma observação aí. Então, nós temos singular, yo, mi, plural, mis, tá? Então, o que é que vai determinar se eu vou usar mi ou mis? Se o substantivo estiver no singular, eu vou utilizar mi. Se o substantivo que ele acompanha estiver no plural, eu vou utilizar mis, tá bom? Para tu, eu tenho tu, tus. Ele, ela e usted, su, sus. Nosotros, nosotras, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, tá? Percebam que é aqui nessa primeira do plural, né? Nosotros, nosotras, nós temos aí uma variação. As pessoas estão entrando na sala, né? Para feminino e masculino. Nos 3 primeiros casos que nós vimos, tanto para o masculino quanto para o feminino, a gente utiliza a mesma forma, só tendo variação para singular e para plural, né? Então, nas 3 primeiras pessoas do singular, no caso dos pronomes átomos, nós não vamos ter uma fórmula para masculino e outra para feminino, mas ele é variável, porque tem uma para singular e outra para o plural. A partir da primeira do plural, a gente vai ter uma forma para masculino e outra para feminino, para singular, para plural, tá? Então, se o substantivo estiver aí no masculino e a pessoa do discurso seja nosotros, a gente vai utilizar nuestro. Mas se o substantivo estiver no feminino, a gente vai utilizar nuestra, ¿vale? Então, atenção com isso. Nuestros, nuestras, vosotros ou vosotras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Ellos, ellas e ustedes, su ou sus. Aqui a gente percebe, né, que na terceira do plural, a gente não vai ter uma fórmula para feminino e outra para masculino, tá? A gente só vai ter uma forma para singular ou para plural. Até aqui, gente, alguém teve dificuldades para entender aquilo, as informações que eu passei, né? Quer fazer alguma observação, quer tirar alguma dúvida, quer que eu repita algum ponto? E aí, quem deseja fazer alguma intervenção, alguma participação na aula? Até aqui tá dando para compreender direitinho? Ou alguém quer falar? Está tranquilo? Pronto. Então, vamos dar continuidade. Ah, uma informação. Pronto, o nosso colega Lucas pediu para falar. Vamos ouvi-lo. Na verdade, 2 pessoas, né? Vamos ouvir Lucas. Consegue ativar, Lucas? Tudo bem? Ativei. Uhum. Pode falar. É que porque no singular aqui não é isso, né? Lucas, eu não sei se para as outras pessoas está assim, mas para mim o seu áudio ele começou alto, mas agora está bem baixinho. Agora, Pronto, melhorou. porque na parte e ela é sul e lá na parte de baixo, lá no finalzinho, quando é eles e elas, é Ah, sim. O seu áudio cortou, mas eu entendi o que você quis dizer. Ó, como o nosso colega Lucas bem observou, tanto a terceira do singular quanto a terceira do plural, né? Elas apresentam a mesma forma. Muito bem, Lucas, muito bem. E daqui a pouquinho nós iremos ver também que nuestro e vuestro vão aparecer também nos possessivos tônicos. Muito bem. Gente, né, na organização, tanto para ele, ela e usted, quanto para eles, elas e ustedes, no singular e no plural, nós vamos utilizar essas fórmulas, tá? Foi dessa forma que foi organizado. Mas, então, como é que eu vou saber se é ele, se é eles? Primeiro, o pronome pode estar explícito lá na frase, aparecer na frase. Segundo, você vai olhar para o verbo, tá? Porque, embora os possessivos sejam iguais, a conjugação verbal vai mudar de acordo com a pessoa, tá? Por exemplo, se a gente pensa nos 2 verbos que nós já estudamos, ser e estar, né? No presente do indicativo. Se eu digo su casa está... Não, porque casa vai concordar, né?
Su casa está sucia, por exemplo. Pela conjugação do verbo, né? Eu sei que é ela, né? Isso porque está concordando com casa, que está no singular, e eu posso substituir aí casa por ela. Por que eu posso substituir casa por ela? Porque casa é feminino, um substantivo feminino, e está no plural, no singular, não é isso? Mas se eu digo sus casas estão sucias, sus casas estão sucias, eu posso dizer que ali eu posso substituir casa por ela, no caso Lucas que teve essa dúvida, eu posso substituir casa por ela aí, Lucas? Sus casas estão sucias. Não estou conseguindo ouvir. Você Por está falando? elas, Por ellas, muito bem. Por que agora eu sei que é ellas? Como você chegou a essa conclusão que é ellas e não ele, Lucas? porque cada um tem seu sentido, né? E casas não está no singular, não é isso? Eu não posso substituir Uhum. casa pelo pronome pessoal elha, porque casas é mais de uma. Então, eu vou substituir casas Então, por eles. elhas. Muito bem, muito bem. Então, é o contexto Eles. que vai dizer, muito bem. É o contexto aí, neste caso, que Ô, vai determinar se é elha, se é elhas, se é ele, se é ellos, ustede, ustedes, vale? Mas no singular, nós temos essa repetição. Seu áudio cortou, Lucas. Eu não sei se é só para mim, gente, que às vezes é a internet, né? Fale de novo, por favor, Lucas. Pro, Oi. o tu mesmo do gramatical, ele repete de novo aqui no singular masculino do espanhol. Os textos que Eu não tô te entendendo. Tá cortando. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou pedir para a Lívia confirmar se o áudio tá, se o áudio tá cortando para ela também. Lívia? Oi, tudo bem? Lívia, o áudio de Lucas está cortando para você também? Ou o meu? Pro, Tá, né? Pronto, obrigada. Lucas, tente falar aí novamente, por favor, que eu não consegui entender você. Lucas? Oi, Pro. Pronto, pode falar agora, porque eu Pro, não entendi sua outra pergunta. Estou ouvindo, pode falar. eu falei assim, tu se repete novamente. O tu se repete novamente. Em qual caso, tu, né? Nós temos aqui tu, tus. Aqui para Daqui, singular, isso. pode falar. A senhora tá vendo, né? O singular e o plural é o normal. Aí, quando tivermos o possessivo lá masculino, por que o tu tá lá de novo? Se é possessivo, por que o tu tá? Ah, entendi. Mas perceba, Lucas, que aqui tem um acento, tá vendo? O tu aqui, com acento, ele vai ser pronome pessoal. Muito boa sua pergunta. E o tu sem acento vai ser pronome possessivo, tá? Então, o que vai mudar aí, a classe gramatical, é a presença ou ausência do acento. Então, o tu com acento nunca vai ser pronome possessivo, né? Vai ser pronome pessoal. Tu sem acento vai ser pronome possessivo, tá? Então, a pronúncia é a mesma. Quando a gente fala de som, né? Nós que já estudamos fonemas. Mas quando a gente fala de som, é o mesmo. Tu, tu. Mas na escrita, a ortografia vai ter essa diferença, tá certo? Se a gente apenas está ouvindo, né? Como tem o mesmo som, para que a gente saiba se é um pronome pessoal ou um pronome possessivo, a gente precisa prestar atenção no contexto, né? Se eu digo tu livro, aí é pronome possessivo ou pronome pessoal? Lucas, que está com o áudio ativado. Oi, Se eu digo, Lucas, tu livro, a partir dessa escuta, né? Porque tu, na oralidade, tem o mesmo som. Se eu digo tu livro, você acha que é pronome pessoal ou pronome possessivo? eu acho que é
Eu acho, eu acho que é possessivo, Isso, muito bem. né? Pronome possessivo, Eu acho porque que na você já... verdade é pessoal. Não, é possessivo mesmo, tá? Tu livro. Perceba que ele está Possessivo. acompanhando um substantivo e ele indica essa ideia de posse. Mas se eu digo tu estás em casa, aí já não é pronome possessivo. Perceba que eu estou É conjugando o verbo de pessoal. acordo com tu. Aí vai ser pessoal. Tu estás, tá bom? Então, tu eres, né? Que são os verbos que nós já estudamos. Entendi. Então, na oralidade, a gente tem que prestar atenção no contexto. E na escrita, se tiver com acento, pronome pessoal. Se estiver sem acento, pronome possessivo, tá certo? Mais alguma pergunta? Entendi, prof. Obrigado. Tá certo, por nada. Gente, tá vendo como é importante a participação de vocês? A partir dos questionamentos do nosso colega Lucas, nós conseguimos aí mais informações, né, sobre esse assunto. Por isso que é importante vocês participarem. E aí, alguém mais quer compartilhar alguma dúvida? Ou para essas respostas que eu dei às perguntas do nosso colega Lucas, alguém ainda não entendeu? Quer que eu repita? Eu sei que outra pessoa levantou a mão junto com o Lucas, mas agora eu não consigo mais ver quem foi. Então, se essa pessoa ainda quer falar com a gente, pronto, nosso colega Emily pediu para falar. Vamos ouvi-la. Deixa eu só te encontrar aqui, Emily. Emily. Deixa eu interromper aqui, fica melhor, que eu vejo todos vocês. Emily, consegue falar, colega? Tá me escutando, Pro? Pronto, estou. Eu tinha a mesma pergunta de Lucas, mas aí quando a senhora explicou, eu entendi. Mas eu também queria fazer a contribuição Ótimo. que a gente nunca vai usar o SUS no ele e ela, porque ele é no plural, a palavra ele e ela não pode ficar no plural. Por isso que existe outra forma. Isso, adorei essa contribuição, viu, Emily? Muito bem, Obrigada, Pro. muito bem. É isso, né, gente, que é uma aula interativa, vocês estão participando, né? Muito bem, obrigada pelas intervenções, gostei muito. Vamos agora, né, porque aqui o aplicativo já sinalizou que a nossa aula daqui a pouquinho ela vai ser finalizada. Vamos dar continuidade, tá? Então, quando a gente fala em possessivos tônicos, né? Agora nós vamos começar a falar dos novos possessivos, outra classificação. Eles também vão indicar posse, tá vendo? Os possessivos tônicos, assim como os átonos, indicam possessão. Então, tanto os átonos quanto os tônicos são utilizados para indicar posse. A gente precisa entender, gente, que apesar dos pronomes possessivos serem utilizados, terem essa ideia de posse, nem sempre o contexto vai indicar que algo lhe pertence, tá? Pode indicar relação. Se você diz mi madre, mi padre, você não está dizendo que a mãe, que sua mãe, que seu pai são sua posse, né? Vocês apenas estão indicando essa relação entre você e seu pai, entre você e sua mãe, tá? Porque nós não temos a posse de outras pessoas, tá? Só para esclarecer um pouquinho. Mas os possessivos geralmente são utilizados para indicar posse, pode indicar relação, né? Pertenência, tá? Pero a diferença de los átonos, tá? Porque aqui não ficou lá, porque aqui a gente não está utilizando artigo, aqui é uma preposição, tá certo? A diferença de los átonos nunca precedem substantivos, vale? Então, a gente precisa entender que o ponto que diferencia o uso dos possessivos átonos e dos possessivos tônicos é que os possessivos tônicos nunca estarão antes dos substantivos, tá certo? Se não estão antes, estarão o quê? Depois, vale? E outra informação importante, los posesivos tónicos van detrás de los nombres a los que hacen referencia y concuerdan en género. Ou seja, os possessivos tônicos também vão fazer referência a um substantivo, a um nome, e vão concordar em gênero, masculino e feminino, número singular ou plural. Ou seja, os possessivos tônicos também são, variáveis, tá? Aqui nós temos a tabela com os possessivos tônicos. Então, yo, tu, aqui os pronomes pessoais, né? Que no caso são as pessoas que possuem alguma coisa, que têm alguma relação.
a coisa possuída, a coisa que pertence ou que tem relação, nós já percebemos aqui as diferenças, né? Antes a gente tinha mi. O que era mi fica mio. Aí alguns materiais de estudo dizem que os pronomes tônicos são as formas completas e os pronomes átonos são as formas reduzidas. Por quê? Se a gente perceber, por exemplo, aqui, ó, mio, lá no pronome átono só foi retirada a letra O. Então, por isso que os átonos, às vezes, são entendidos como as formas reduzidas, porque foi subtraída aí, né, retirada algumas letras, retirada uma letra ou duas letras, aí eles chamam de pronomes reduzidos, tá? Mas a gente aqui vai utilizar átonos e tônicos, tá? A gente não vai usar essa nomenclatura reduzida ou completa, só estou falando porque se vocês se depararem com algum livro, com algum site na internet que apresentem forma reduzida ou forma completa, significa isso. Eu percebi aqui que duas pessoas pediram para falar. Vamos verificar quem é. Nosso colega Lucas e a nossa colega Marielle. Vamos ouvir Marielle primeiro. Ô, Pro, sua imagem tá cortando. Sua imagem tá cortando. E uma vez eu tava precisando na internet usar história em quadrinhos pra me ler. Aí eu vi uma história em quadrinho que era em espanhol. Aí tinha os pronomes átomos, que era reduzido. Que bom, que bom. Tá vendo aí que a gente pode se deparar reduzido, né? Completa, muito bem. Mari, você falou que minha imagem está cortando, mas o áudio está bom? Sim, Ah, o áudio tá. O áudio melhor, né? O áudio bom é melhor do que a imagem, né? A imagem a gente consegue aí passar despercebido. Mas que bom que vocês estão ouvindo. Às vezes é a internet, gente, aí acaba cortando a imagem ou o som, né? E hoje aqui está chovendo, não sei se está chovendo aí. Gente, como faltam 3 minutos, eu vou só contabilizar a frequência aqui de vocês, para que o aplicativo não encerre, né? E eu não contabilize. Só um momento, por favor. Para que a gente continue falando aí do nosso conteúdo de hoje. Estou gostando muito das participações de hoje, viu? Parabéns, é isso aí. Vocês precisam participar. Pronto, contabilizei aqui. Certo? Vamos lá. Continuando. Ah, outra pessoa pediu, foi Lucas. Vamos ouvi-lo. Consegue ativar, Lucas? Eu tinha na mão naquela hora lá, eu esqueci de abaixar. Ah, tá certo. Tá Foi mal. certo. Tranquilo, acontece. Tranquilo. Vamos lá, continuando, né? Nós temos aqui os possessivos tônicos. Deixa eu interromper aqui. Pronto. E nós temos aí essas diferenças, né? Mio, mia, né? Que é masculino, feminino, mios, mias. O que é que a gente percebe já de início? Todos os pronomes tônicos são variáveis. Tem uma forma para masculino, uma forma para feminino, uma forma para singular e outra forma para plural, tá certo? Então, diferente dos pronomes átonos, todos são variáveis nos pronomes tônicos, tá? Mio, mia, mios, mias. Tuyo, tuya, tuyo, tuyas. Suyo, suya, suyo, suyas. Lembrando que, a depender da região, a pronúncia pode mudar, né? Suyo, 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 ¿vale? Nuestro, nuestra, nuestros y nuestras. Vuestro, vuestra, vuestro e vuestras. Lembrando que a letra V, né? La V, sempre vai ter som de B, tá? Gente, nós temos menos de 1 minuto de aula. O horário aqui já chegou, né? O que é que acontece? A atividade de hoje, eu coloquei lá no roteiro para vocês. Vocês vão fazer as anotações, responder a atividade da segunda lista. Próxima aula, nós iremos, concluir essa explicação de pronomes possessivos, tá certo? Alguma dúvida com relação a isso, vocês podem falar comigo no privado, tá? Mas hoje a gente conseguiu, pelo menos, visualizar aí as classificações, quais são os pronomes possessivos átonos, quais são os tônicos. Na próxima aula, nós vamos ver exemplos. Vamos ouvir nossa colega Thaíri, né? Thaíri.
Consegue falar, Thay? Sim, Pro. É